Lux era o príncipe do Antigo Império, e ele tinha poderes que lhe permitiam destruir exércitos inteiros sozinho. Ele era conhecido como o Cavaleiro Dragão Negro, mas após ser derrotado, ele acorda e se vê trancado dentro de uma cela de prisão. Uma garota se aproxima dele, e ele implora para que ela o escute, dizendo que pode explicar tudo. Ele conta à garota que um gato havia roubado a bolsa de uma mulher, e enquanto o perseguia, acabou caindo acidentalmente no vestiário da escola. Ele caiu em cima de uma garota e se perguntou como chegou lá e pensou que precisava inventar algo para sair dessa situação rapidamente. Ele diz à garota que ela é fofa e que é um arraso. Ela o chamou de bandido e ele percebe que a garota não se importa com a história dele. Ela pergunta se o dispositivo de espada é dele e diz que é raro ver um homem carregando dois deles, especialmente um preto para começar. Outra garota chega perguntando o que ela está fazendo aqui. A nova garota diz a ele que o diretor quer encontrá-lo e eles arrastam seu prisioneiro com eles. Uma nova garota diz a ele que ele deve ter coragem para espiar garotas tomando banho, e ele tenta contar a história novamente. No entanto, ele percebe que está realmente em uma academia, e pede desculpas ao diretor por causar a confusão. A diretora o reconhece como o príncipe do Antigo Império que caiu na guerra anterior. E a diretora diz a eles que conhece esse garoto e que ele nunca teria coragem de sequer olhar para uma garota se ela pedisse. Ela pergunta se ele conhece essa academia. Ela diz que as meninas têm uma aptidão maior para montar os dragões mecanizados, então esta é uma escola só para meninas destinada a treiná-las. No entanto, ela quer que ele trabalhe aqui, e ele pergunta por que ela pediria a um homem para fazer isso. Ela diz que é raro os meninos conseguirem montar os mechas. As meninas gritam com ela e a garota loira entra e diz que é inaceitável que ele trabalhe aqui. Ele percebe que ela é a garota cujo enredo ele viu, e as garotas avisam que ele desenvolverá enredo com ela novamente se ela se aproximar. A diretora diz a ele que o deixará à mercê da garota, e a garota ordena que ele lute com ela. Alguém sentindo como se estivesse tendo um déjà vu de uma garota loira lutando com um único cara em uma escola cheia de garotas? Sim, eu também não. As garotas acham que não há como ela perder contra um homem, mas o diretor a avisa, dizendo que ele venceu um torneio invicto e é conhecido como o mais fraco invicto. Ela acha que ele é apenas um pervertido e que ela o colocará em seu lugar. Ela diz a ele que este duelo entre eles decidirá o destino dele. Se ele perder, ele se tornará um criminoso por suas ações. Ela diz às garotas para informarem a todos que a princesa do novo reino lutará contra o ex-príncipe. Ele pergunta o que ela quer dizer, e ela diz que é a primeira princesa do novo reino que destruiu seu império há 5 anos. Ela diz a ele que é um prazer conhecê-lo, e ele se pergunta como acabou aqui. Sua irmã se encontra com ele, perguntando o que ele está fazendo na escola dela. Ele pede desculpas e pergunta à garota se ela vai ficar de pé o tempo todo. Ela diz que sim, porque ouviu que ele levantará sua saia se ela chegar muito perto. E ela diz que é decepcionante que o irmão de sua amiga seja um pervertido inútil. A irmã dele pergunta como ela pagaria a dívida dele se ele fosse preso, e diz que eles são considerados criminosos desde a guerra, então já tem uma dívida muito grande para pagar. Ela diz que ele precisa ser mais responsável, e ele responde que tem se esforçado ao máximo para isso. A garota diz que os esforços dele são bem claros pelo desespero em agarrar garotas em seus banhos. I've made a severe and continuous lapse and I don't expect to be forgiven. Sua irmã diz para ele se comportar e diz que ele deve vencer a garota a todo custo. Ele entra no ringue e ouve toda a multidão gritando por ele. Máquinas começam a implantar uma barreira e eles iniciam a luta para ele enfrentar a nova princesa. A garota pergunta se ele sabe por que ela o desafiou para este duelo, e ele pergunta se é porque ele costumava ser um príncipe. Ela diz a ele que ele saberá se vencer. A luta começa e ele entoa sua invocação. Ela diz a ele que ele parece patético e que a máquina dela está em um nível completamente diferente. Ela tem uma vestimenta divina. A irmã dele sabe que esse tipo de máquina tem uma habilidade contra a qual máquinas genéricas não podem fazer nada, e que apenas os mais habilidosos conseguem usá-las. O professor diz para começarem a lutar e ela começa a atirar nele imediatamente. Ele voa ao redor para desviar dos raios dela e ela diz para ele mostrar a ela um bom momento porque ela gosta de algo mais intenso. Ele tenta desviar da habilidade mágica dela, mas recebe um ataque direto. Ele pergunta a ela se eles conseguiriam resolver as coisas se a partida terminasse empatada. Ele diz a ela que está realmente arrependido pelo que aconteceu no banho, e a garota pensa que ele não é apenas um idiota qualquer. Ele é o rei dos tolos. Ela invoca seu canhão. A garota diz a ele que deveria se livrar do dragão e usar a espada que está escondendo. Ele pede desculpas porque não vai usá-la, e a garota diz que ele encontrará seu destino. As armas de metal dela começam a voar em sua direção, mas ele as desvia e rebate em velocidades incríveis. No
No entanto, ela dispara seu raio laser a toda velocidade. A amiga da irmã dele percebe que ele está prestes a perder, mas a irmã diz a ela que ele não vai perder tão facilmente. A princesa se pergunta como ele ainda está vivo e sente que ele está brincando com ela. Então decide liberar sua arma suprema e ativar sua energia total. Ela diz para ele implorar por misericórdia de sua vestimenta divina e envia um ataque gravitacional que o faz cair no chão. A energia dela está começando a se esgotar, mas ela diz a ele que acabou para ele. No entanto, as armas dela começam a colidir umas com as outras, e eles percebem que ela está perdendo o controle. Ele diz a ela para sair rapidamente da máquina, mas ela diz que não vai perder assim. Um som é ouvido à distância, e as barreiras desaparecem. Eles veem um dragão do abismo devorando as máquinas, destruindo-as. Todos os estudantes são informados de que devem evacuar. O abismo começa a disparar em direção à princesa, e Lux a defende do fogo que se aproxima. Eles começam a desviar dos ataques do abismo, e as garotas estão assustadas. Eri os conforta dizendo que seu irmão não perderá contra um único abismo. Lux se afasta do dragão e ela se lembra dele pedindo para ajudá-lo a destruir o abismo porque ele não pode destruí-lo sozinho. Ele disse a ela que sinalizará para usar seu canhão e que ela deve estar pronta para o sinal dele. Ele desvia pelo céu, disparando contra o dragão e atraindo-o para sua armadilha. O abismo começa a avançar em direção à princesa, mas ele o distrai. No entanto, o abismo corta seu braço fora. A princesa aproveita essa oportunidade e atira no dragão, aniquilando-o. Lux cai e a senhora Tsundere vai verificar como ele está. A trama do chuveiro avança novamente, e ela pensa que esta é a primeira vez que um homem tenta protegê-la ou ajudá-la. Dentro do dormitório dele, ele sonha com dor, lembrando-se de si mesmo olhando para um lago e ouvindo seu irmão perguntando o que ele pretende fazer. Seu irmão havia perguntado se ele estava disposto a ficar ao seu lado ou se tinha seus próprios planos. Ele acorda do sonho e vê que a princesa está aqui para cuidar dele. Ele pergunta por que ela está aqui, e ela diz que é porque ele a salvou. Ela se apresenta como a Tismata. Ela diz que está grata por ele tê-la salvo e diz que é uma princesa indulgente e generosa. Eles se encaram e riem, e ela diz que confia nele. Ela diz que vai contar a ele o verdadeiro motivo do duelo e diz que não podia deixá-lo escapar depois de ver aquilo no chuveiro. E ele pede desculpas por ter visto o plano dela, mas diz que é bonito. Ela diz que ele é um cachorro imundo e que deveria cair morto. Ela diz a ele que estava falando sobre isso e mostra uma marca acima de seu plano. Ela diz que nunca contou a ninguém sobre isso e que ele deve manter em segredo. Ele diz a ela que manterá em segredo e jura por suas espadas que manterá em segredo. Ela pergunta por que ele se recusou a usar a espada durante o duelo, mas ele não sabe o que dizer. Ela diz que a punição dele será frequentar esta escola só para meninas. Ela diz para ele chamá-la de Lixa, como se fosse sua colega de classe, e vai embora. Uma garota estava espionando-os e se pergunta quem é esse tal de Lux Arcadia. No dia seguinte, a professora apresenta Lux para o resto da turma e diz para ele cumprimentá-los. Ele se apresenta e Lixa gostou dele. As garotas acham que ele é fofo e pensam que deve ser extremamente poderoso. Ele gostaria de poder simplesmente ir para casa e ver uma garota de cabelo rosa que reconhece como Filufi. Ele pensa que já se passaram 7 anos e diz à professora que ela é uma amiga de infância dele. A professora permite que ele se sente ao lado dela, e Lixa fica com ciúmes. Ele pergunta a Filufi se pode pegar emprestado o livro dela, mas ela diz para chamá-la de Fi. O resto da turma começa a achar que eles são fofos por causa dos apelidos, e ela lhe dá o livro e o chama de Lu. A pobre Lixa está ficando Ki. Mais tarde, as garotas perguntam se ele é um faz-tudo. Uma delas pede sua mão para um... e a outra garota pensa que também quer um pouco disso. Are you sure about that? Uma delas decide criar pedidos em papel para que todos possam receber serviço dele, e começam a chamá-lo de Luxi. Lixa se aproxima dele e diz que também tem um pedido. Ela diz que a partir de agora, quer que ele seja seu assistente pessoal exclusivo. Ela diz que é o mínimo que ele pode fazer, já que viu seu plano. Fi se levanta dizendo a Lixa que ela o está deixando desconfortável. Eles começam a brigar e Lixa lhe dá um donut para recuar. Ela o come e diz a ela que Lu está desconfortável e que ela deve se afastar. Lucifer, meu Deus, esses nomes malucos. Vamos chamá-la de garota de cabelo azul a partir de agora. A garota da tripulação diz a Lixa que o diretor pediu para ela cuidar dele. Lux concorda em sair dessa confusão e sai com ela. Ele agradece por tirá-lo dessa confusão e pergunta por que ela faria isso. Ela pergunta a ele se já ouviu falar do Herói Negro, o lendário Cavaleiro Dragão que sozinho derrubou todo o Império. Ela diz a ele que ninguém sabe quem ele é e que tem um pedido para ele. Encontre o Herói Negro, ela ordena, porque tem um assunto pessoal com ele. Ele se lembra de seu irmão lhe dizendo que o exército colocou sua amiga de infância na lista de experimentação humana. Ele diz ao irmão que não quer matar pessoas. Ele acorda no dia seguinte se perguntando o que foi aquele sonho. Ele agarra um enredo e acha que o cobertor é confortável. No entanto, ele percebe que está agarrando a trama e foge. Ele pergunta a ela por que está ali,
e ela lhe diz que aquele é o quarto dela, e que eles dormiram juntos por causa disso. Ele diz a ela para se cobrir porque ele pode ver tudo. Eri diz ao irmão que está surpresa com o fato de ele ter se transferido para essa escola e já ter desenvolvido mais enredo novamente. Ele diz a ela que não é assim, e diz que o diretor os colocou juntos porque não havia outras vagas e que ela confia nele com a irmã. Eri o avisa para ter cuidado porque já estão circulando rumores sobre ele. Ela vai embora, e ele pergunta por que ela está saindo tão cedo. Ela diz que se ficar ao lado dele por mais tempo não conseguirá deixá-lo. Ela diz que é uma piada e sai. Ele entra em um celeiro e diz que está ali por um pedido. Ele vê Lisha deitada no chão e pergunta quem é o gerente da loja. Ela diz que é a gerente e mostra a ele seu dragão reparado. Ele pergunta a ela como ela consegue fazer um trabalho tão bom, e ela diz que fez isso para que ele pudesse se juntar ao esquadrão de cavaleiros da escola. Ela diz que viu potencial nas habilidades dele e gostaria que ele emprestasse sua força para o novo reino deles. Ele pega a espada, dizendo a ela que fará o que puder. Ela diz que está feliz por ele poder se juntar, mas que tem mais um pedido para ele. Eles passam o dia andando de mãos dadas, e ela diz a ele que devem se conhecer melhor para serem cavaleiros melhores. Ela o leva a um restaurante e ele acha que o lugar é caro. Ela diz que é uma princesa, então pode levá-lo para sair, mas percebe que esqueceu a carteira. Eles ainda conseguem comida e ela pede desculpas porque queria ser ela a pagar o almoço. Ela prova o grande e longo picolé cremoso dele e acha que é delicioso. Ela cora e diz a ele que quer sentir isso em seu peito. Quero dizer, ela quer o creme quente dele no peito dela. Quero dizer, sabe de uma coisa? Deixa pra lá. Apenas escrevam R.P. Lux na seção de comentários porque ele tem que lidar com uma tsundere todos os dias. Os fãs falsos nunca vão esperar isso. Eles sobem em uma torre e ela diz a ele que ama a vista. Ele diz a ela que costumava vir aqui para limpar este lugar quando era mais jovem. E ela se pergunta como ele era um príncipe faz-tudo. Ele diz a ela que está impressionado com o fato de ela ser uma princesa, mas conseguir consertar tão bem aquelas máquinas. Ela se afasta, perguntando a ele o que ele acha que significa ser e agir como uma princesa. Ela conta que há 5 anos foi capturada como refém de guerra para ser usada contra o rei, seu pai. Ela diz que a marca em seu estômago foi por causa daquelas pessoas, fazendo parecer que ela era propriedade delas, e desejou que seu pai viesse resgatá-la em vez de seu país. Ela diz a ele que não podia morrer, então teve que abandonar tudo e se aliar ao império que a abandonou. Ela não se sente como uma princesa, mas após a morte de seu pai, ela era a única herdeira do trono. À noite, ele pensa que não conseguiu fazer nada digno de um príncipe. Ele se lembra de se perguntar por que seu irmão tinha matado todos eles. Ele se lembra de seu irmão rindo dele de uma maneira enlouquecida, dizendo que ele era útil, eles não precisavam usar o apito que convoca hordas de abismos. Ele lhe diz que se não tivesse matado todos, eles o teriam assassinado. Seu irmão lhe diz que ele não entende nada. Lux acorda perguntando-se como adormeceu e ouve sinos tocando. O professor informa a todos que um abismo apareceu e que há forças de segurança a caminho para eliminá-lo. Eles são a última linha de defesa e devem estar preparados para lutar. Lisha diz a ele que está indo embora porque os militares estão com falta de pessoal. Ela diz para ele não se preocupar porque é forte e vai embora. Eri pergunta se algo está errado e Lux percebe que houve um aumento nos Abis recentemente e não sabe por quê. Lisha se prepara para atacar a gosma gigante, mas ouve um apito. A gosma explode e Fi ouve o som de um apito e conta para Lux. A gosma explode e alguém diz para os ovos chocarem agora. Centenas de abisses aparecem e um homem surge de dentro. Ele diz a ela que é um comandante do império anterior, e Lisha diz a ele que isso é traição. Ele diz a ela que esta é sua terra natal e sopra o apito novamente. Os abisses começam a voar ao redor, mas Lisha tenta detê-los com seus canhões laser. No entanto, o outro começa a atacá-la enquanto ela continua atacando e ela começa a ficar para trás. Um dos cavaleiros dragões volta, dizendo a eles que estão em perigo. Lux diz a sua irmã que vai ajudar Lisha, mas sua irmã diz que ele não pode fazer nada com sua máquina fraca, especialmente sem usar sua espada. Ele diz para ela não se preocupar e decide partir. Lisha ainda está lutando contra os dragões com sua arma de gravidade. Ela pergunta se o resto está seguro, mas eles dizem que não estão em condições de continuar lutando. Lisha diz que vai atrás do líder para destruir sua habilidade de controlar os abisses. O homem apita novamente, e 3 dos abisses começam a atirar nela. Enquanto ela tenta desviar, o líder deles a derruba, e eles veem todo o exército rebelde do Império. Lux diz para ela aguentar, mas ela diz a ele que está tudo bem, porque no final, ela não conseguiu fazer nada digno de uma princesa. Ela diz a ele que tem sido difícil, mas que realmente queria ser uma e provar a si mesma. O líder diz para poupá-lo da história lamentável e rasga sua camisa para mostrar sua marca, dizendo que foi ele quem fez isso com ela, e ela se lembra. Ela lança sua espada em direção a ele, e quando ele está prestes a acabar com ela, Lux vem para salvá-la.
Lux diz a ela que ele também falhou em conseguir algo como príncipe. Ele tentou salvar todos, mas falhou, então dedicou sua vida a salvar pessoas. Seu braço é cortado, mas ele ativa sua habilidade mágica e libera sua máquina. Ele tira sua espada preta. Ele fica coberto por uma armadura negra, e eles percebem que ele tem o manto divino negro. Eri vê que seu irmão o liberou, e a garota percebe que ele é o herói negro. Com sua armadura, ele vai aniquilando todos os abisses que estão em seu caminho. Ele os explode um por um, e sua irmã se lembra de que ele foi o Cavaleiro Dragão que sozinho destruiu milhares de dragões mecânicos. No dia seguinte, Lux vai para a escola e vê todas as garotas o parabenizando por sua incrível vitória. Eri diz a ele que todos prepararam uma surpresa para ele e esperam que seja adequada para um príncipe de seu status. Lisha entra tentando agradecê-lo, mas engasga com as palavras porque o creme quente dele ainda não saiu do peito dela. A amiga dela chega e diz que Lisha queria agradecer a ele por andar em sua coisa dracônica. Fi aparece parabenizando-o, e Lisha a chama de garota distraída por comer a comida de Lux antes que ele a coma. O diretor decide fazer um brinde, e todos eles aproveitam a refeição, especialmente a irmã dele alimentando-o, porque precisamos ter uma trama de irmão complexado. No entanto, algumas garotas acham que elas são muito relaxadas ao redor dele, e Crucifer percebe isso. O diretor diz a ele que tem mais um pedido para ele, e diz que haverá uma competição. Qualquer um que conseguir capturar este papel poderá usar Lux por uma semana inteira. Ela diz a ele que se ele conseguir esconder e segurar o papel por 1 hora, ele não será escravo de ninguém. O pobre Lux começa a correr por sua vida. Por todo o campus, as garotas começam a correr para encontrá-lo, e ele se esconde no galpão de Lisha. Ela diz a ele que ele pode se esconder aqui por enquanto, mas ela quer perguntar a ele sobre o herói negro. Todos que o viram vão manter isso em segredo, mas saber sobre a habilidade do seu manto divino vai avançar a pesquisa dela. Lux explica que seu Reload on Fire pode comprimir o tempo e liberá-lo, mas Lisha o restringe, e diz que ele caiu no truque mais antigo do livro. Lux diz a ela que entregará o formulário se ela o soltar. Congratulations, you played yourself. Parabéns, você se enganou. Lux se esconde pelo campus e Fi se aproxima dele por trás. A irmã dela prometeu um bolo se ela o pegasse, então Fi usa toda a sua força para contê-lo. Acontece que ela é secretamente faixa preta em karatê. Ela usa sua técnica secreta para fazê-lo perder a cabeça, e o papel vermelho cai. Ela o solta para pegar o papel, mas ele o agarra e foge, depois de prometer a ela um pouco de bolo mais tarde. Com apenas 10 minutos restantes, ele se esconde dentro da biblioteca e planeja se esconder atrás das caixas até o tempo acabar. Um grupo de garotas entra e Crucifer está entre elas. Ele percebe que conseguiu ficar preso no vestiário das garotas. A trama começa a se desenvolver e elas se perguntam se devem ter cuidado com Lux ficando atrevido ou tentando espiar, já que ele caiu sobre Lisha na casa de banho. Ele se sente culpado por sua reputação estar tão baixa, e uma garota pede a Crucifer para pegar um livro. Enquanto procura o livro, ela percebe que Lux está sentado ali olhando para ela. A vida inteira de Lux acaba naquele instante, e as garotas se perguntam por que está demorando tanto. Crucifer diz que irá segui-las assim que pegar o livro. Depois que elas saem, Crucifer diz a Lux que o caminho está livre. Ela diz a ele que não há mais necessidade de se esconder, já que 1 hora passou há apenas alguns minutos, e diz que pode guardar o papel dele para protegê-lo. Lux se pergunta por que tocou agora, mas Crucifer revela que tudo isso fazia parte do plano dela, e agora poderá fazer o que quiser com ele durante a semana. Tudo o que ela teve que fazer foi mover o ponteiro do relógio para enganá-lo. Crucifer se inclina, dizendo que quer que ele a esgote na próxima semana. O que você quer dizer com isso? Lux se pergunta se ela está em seu juízo perfeito. Mais tarde naquela noite, ele o avisa para parar de chamar tanta atenção e eles entram em uma sala secreta onde a diretora está esperando. Ela mostra a ele o apito de dragão e revela que pode ser a chave para entrar nas ruínas que estão trancadas há 1 século. Eles vão invadi-la na próxima semana, e ela quer que Lux tente abri-la para ela. Lux entende seu dever, mas mais tarde naquela noite, Eri diz a ele para ter cuidado e usar proteção quando detonar nas costas do Crucifer. Desculpe, quero dizer, ela o avisa para ter cuidado no encontro com ela na próxima semana, porque ela pode estar escondendo algo. Na manhã seguinte, Crucifer começa a explicar seus desejos para ele. Ela foi forçada a se mudar para este reino por causa de um casamento forçado por motivos políticos. Mas antes de perder sua liberdade, ela quer realizar seus objetivos pessoais, então usará Lux para enganar seu mordomo, fazendo-o pensar que ela tem um namorado. Ela diz para ele se aproximar e sussurra em seu ouvido. As meninas começam a gritar. Crucifer o avisa que contará a todos sobre ele espiando se ele não seguir em frente. Essas meninas são assustadoras. Pobre Lisha está sendo traída novamente. À noite, Crucifer dá aulas particulares para Lux, mas Lisha entra para interromper o tempo deles. Fi entra e dorme em cima de Lux, e Lisha fica com ciúmes novamente. Lisha ainda não acabou com Crucifer, porém.
Ela diz a Crucifer que é compreensível que ela esteja em silêncio após descobrir o quanto o relacionamento deles se desenvolveu. Crucifer não tem certeza de como esta terra vê o amor e se pergunta se segurar as mãos é algo tão sério. Mas a amiga de Lisha revela que ela não sabe muito. Lux pergunta a Lisha se ela sabe o que é um beijo, e ela cora e diz que sabe exatamente o que é. Ela diz a ele que só fazem isso depois de casados e que é necessário para ter filhos. Fi tenta revelar que beijou Lux, mas ninguém os ouve. Crucifer diz a ele para descansar para que possam ir ao encontro amanhã, e Lisha explode de raiva. Na manhã seguinte, Crucifer veste sua roupa mais fofa para impressionar Lux, e anda pelo campus tentando chamar a atenção de todos. Isso é tudo necessário para garantir que todos acreditem que é real. E temos Sherlock Holmes e Watson espreitando. Eles vão às compras de roupas no início, mas Lux nunca esteve em uma loja cara, mesmo sendo um príncipe. Crucifer diz a ele que ela também não, porque não é como os outros nobres. Fi percebe que Lux tirou sua proteção de enredo e Lisha se pergunta qual é o tamanho do Excalibur dele. Stop it. Get some help. Eles saem da loja, e Crucifer encomendou ternos para ele parecer um príncipe de verdade. Eles vão jantar na cidade, e enquanto caminham durante o pôr do sol, Lux se pergunta por que ela está olhando para ele assim. Crucifer diz que ele parece bonito de perfil, mas Lux tenta perguntar se o restaurante está logo ali. Ela diz a ele que estava muito focada na beleza dele para dizer. Lux a encara e se pergunta no que ela está pensando, mas ouve um som de assobio vindo de cima. Bandidos chegam e dizem a eles que se tentarem algo estúpido, seus amigos os destruirão. Lux se pergunta se estão tentando sequestrá-los por serem da família real, mas Crucifer diz a ele que vai invocar seu dragão mecânico se ele puder distraí-los. Lux desembainha sua espada e destrói os bandidos à sua frente. Balas vêm para destruí-los, mas Crucifer impede que eles acabem com Lux. Os mechas se posicionam para destruí-la, mas Crucifer usa sua habilidade de sangue sábio para ver o futuro e os destrói com um só golpe. Lisha e Fi aparecem para explicar a situação, mas Lux pergunta por que eles estão vestidos como se fosse Halloween. Eles dizem que era parte do disfarce para se infiltrarem e salvá-lo, mas Fi percebe que um homem está tentando escapar. Ele tenta fugir, mas uma mulher misteriosa aparece de um beco e estrangula o homem no lugar. Ela diz a Crucifer que passou muito tempo, e Crucifer lembra que ela é Altarize. Cara, na verdade que diabos são esses nomes? Vamos chamá-la de criada mal criada a partir de agora. A garota Shift Al-Tab vai jantar com eles, e Lux se pergunta por que Lisha e Fi se juntaram a eles. Crucifer apresenta Lux como seu namorado, e o mordomo dela se pergunta quem é esse garoto. Lisha diz que eles definitivamente não estão namorando, mas Lux tenta dizer a Lisha para ficar quieta só por agora. Um homem vem por trás perguntando por que estão zombando dele agora. Ele diz a Alterize que não podia esperar para ver sua linda noiva e agarra seu rosto para admirá-lo. Ele segura a mão dela, se apresentando como Balseride. Ok, eu estou completamente farto. Quem diabos deu esses nomes aos personagens? Ele é o chefe de uma das 4 grandes famílias que vai casar com Crucifer, mas ela diz que já está em um relacionamento. O homem ri e diz que esse cara é um mero camponês comparado a ele. Crucifer diz para ele cair fora e parar de se referir a ela como sua esposa. O homem decide desafiar Lux para um duelo pela mão de Crucifer e pergunta a Lux o que ele acha disso. Crucifer sugere fazer disso um 2 contra 2 e diz que ele pode se juntar a Alterize para enfrentá-los. O homem aceita o duelo e diz para estarem lá, e Lux garante que ele aparecerá. Mais tarde naquela noite, o homem descobre o segredo para entrar nas ruínas, e seu informante é ninguém menos que o irmão de Lux. De manhã, Crucifer vem e agradece a ele por concordar com o duelo para salvá-la. Ela se pergunta como ele ainda está bem com essa situação, mesmo não sendo seu namorado de verdade. E Lisha ouve isso e finalmente entende a situação. Ela está feliz que o coração de Lux pertence a Lisha afinal. E Lux percebe que não há como escapar da estupidez dela. Ela diz a ele que vai adicionar mais métodos de ataque ao Drag Knight dele, como uma broca gigante para que ele possa perfurar seus céus. Crucifer diz adeus a Lux, e Lisha ainda está pensando na broca gigante de Lux. Stop it. Get some help. Lux caminha pelo campus, e Tio Fur vem e tenta arrastá-lo com ela. Ela o leva para uma sala misteriosa. Eles dizem a ele que vão cuidar dele após um longo dia, e isso foi aparentemente ideia da Lisha para fazê-lo feliz. Ela fica brava depois que seu segredo foi revelado, mas Tilfur continua dizendo a ele que se vestiram como empregadas para fazê-lo se sentir melhor. Lisha espera que algo assim não o incomode, mas Lux agradece pela gentileza dela. Ela continua dizendo que pode fazer algumas coisas indecentes se ele quiser também. Afinal, Tilfur a ensinou que empregadas fazem todos esses tipos de coisas. Agradecimentos ao Tilfer por ser um ótimo companheiro. Um conselho se reúne para discutir o fato de que o Ragnarok está sobre eles. A família do noivo decide que ficará responsável por entrar nas ruínas e assegurar a arma ou destruí-la. Ao mesmo tempo, a diretora realiza um encontro secreto para discutir a missão de amanhã e revela que usarão o apito para entrar nas ruínas.
Ela confia a Lux a chave das ruínas, e Lisha continua dizendo a ele que finalmente vai adicionar a grande broca à sua máquina. Esta garota realmente quer ser perfurada. Gigit, Lux começa a ignorá-la e a se perguntar por que Crucifer está nesta sala. Após a reunião, ele pergunta por que ela estava participando se é uma aluna transferida, mas ela diz para ele parar de tratá-la como uma membro especial, já que obteve permissão. Ela se despede e vai embora. Mais tarde, Lux passa um tempo no banho se perguntando o que Crucifer está tramando, mas vê canhões de desenvolvimento de enredo gigantes armados e prontos para atacar. Aparentemente, a diretora genial está por trás disso, e Lux sai antes de qualquer desenvolvimento de enredo. Fi diz que só toma banho com um cara de quem gosta. Eles não tomavam banho há muito tempo, e Lux pensa que Fi ganhou canhões de enredo massivos. Acabou para Lux, e ele tenta ao máximo manter o foco, mas Fi começa a adormecer e está prestes a se afogar. Lux a agarra e tenta acordá-la. We must stay focused, brothers. We must stay focused. Ela acorda e ele se pergunta se algo aconteceu, mas ela começa a adormecer novamente. Lux nota que ela tinha uma cicatriz nas costas, mas percebe que ela desapareceu desde então. Ele se pergunta como isso aconteceu, mas Fi continua a dizer para ele se certificar de que estará seguro amanhã. Ele promete que estará seguro, mas começa a desmaiar por causa de todo o calor e fluxo sanguíneo. No dia seguinte, o professor apresenta o chefe da missão deles. É ninguém menos que Barzoraid, e Lisha pergunta qual é o significado disso. Ele diz a ela que está principalmente aqui apenas para ajudar, especialmente porque sua futura esposa está entre eles. Ele quer protegê-la pessoalmente se algo acontecer. Eles partem e chegam às ruínas diante deles. Crucifer avança para entrar nas ruínas, e Lux se pergunta por que ela está com tanta pressa. Um abismo gigante surge debaixo da névoa, mas não é um abismo comum. É um diablo, um dos abismos lendários capaz de destruir uma cidade inteira sozinho. Ele avança em direção aos amigos de Lisha, mas Lux o repele com sua espada. No entanto, até sua espada começa a ser esmagada, então Lisha tenta salvá-lo de seu destino iminente. O dragão se desvia por todo o campo. Enquanto o abismo está atacando um dos cavaleiros, Crucifer usa seu sangue sábio para pará-lo em seu lugar. Larzariot vê sua oportunidade e usa suas vestes divinas para mandar o abismo de volta. Ele desafia Lux para uma corrida para ver quem derrotaria o abismo primeiro. Crucifer vem interromper a disputa deles e diz para se concentrarem em completar a missão. Ela continua a usar seu sangue sábio, mas os movimentos do dragão são todos imprevisíveis agora, e ela dispara sem que uma única bala acerte o alvo. O abismo lança um golpe de fogo que vai direto em direção a Crucifer, mas Lux a salva no último segundo. O restante do exército engaja suas armas para lutar contra o dragão, mas todas as suas balas erram. Barzoraid lança seu machado e consegue ser o único a cortar o abismo, mas isso choca Crucifer porque é a primeira vez que seu sangue sábio erra. O dragão, no entanto, começa a brilhar com uma aura branca e está prestes a se autodestruir. A explosão cega todo o campo, e Lux percebe que a armadura de Crucifer está começando a se deteriorar. As ruínas começam a abrir uma sequência de portões, e Lux avança para tentar salvá-la da explosão. Dentro de suas memórias, Lux se lembra de seu irmão certificando-se de que ele está bem após uma grande explosão ter destruído o chão sob ele. Ele estava tentando usar uma nova técnica e sua consciência começa a desvanecer. Ele vê que não há ninguém ao seu redor e se pergunta para onde poderia ter se teletransportado. Crucifer revela que provavelmente estão nas ruínas e agradece a Lux por salvá-la da explosão. À medida que se aproximam do centro, Crucifer desmaia, mas está determinada a continuar avançando antes de perder sua última chance. Ela desmaia novamente, então Lux começa a carregá-la no ombro. Eles chegam à entrada, e Lux se pergunta por que ela esteve procurando pelo Herói Negro esse tempo todo. Ela revela que o Herói Negro é o único que pode montar seu Cavaleiro Dragão infinitamente. Então ela quer montar seu Cavaleiro Dragão infinitamente. What do you mean by that? Dentro do centro da sala, eles chegam ao altar, e Lux começa a tirar a chave do altar. No entanto, ele começa a ativar, e o altar reconhece Crucifer como a chave para este altar. Ela revela que não é uma humana deste mundo. Ela é uma sobrevivente das ruínas. A estrutura começa a desmoronar acima deles, e Lux agarra Crucifer e começa a correr. Eles conseguem escapar, mas ficam presos dentro das ruínas. Mas Crucifer avança. Esses objetos em forma de caixa foram onde Crucifer foi encontrada pela primeira vez, revelando que ela não é uma verdadeira filha de uma família real. Seu pai a encontrou abandonada aqui, então a adotou e a criou sem memória deste lugar, mas ela sabia que não pertencia àquela família. Todos eram distantes dela e não se pareciam em nada com ela, então ela fez o melhor que pôde para se tornar uma cavaleira dragão, apenas para ganhar o amor de todos. Mas a única coisa que ela mais queria, o amor de seu irmão, ela nunca conseguiu sentir. Ela queria acreditar que essas ruínas eram falsas, mas a forma como reagiram a ela provou que ela fazia parte das ruínas. Ela pede desculpas por trazê-lo junto com uma pessoa inútil como ela. Lux diz a ela que mesmo que ninguém mais no mundo se importe com ela, ela é sua amiga e parceira, então ele não quer que ela diga coisas tristes como essa.
Crucifer diz a ele para não acreditar em todas as besteiras que uma mulher diz. It's an evil world we live in. Ela se pergunta como ele pode ser tão gentil. Então Lux revela que isso provavelmente é por causa de sua criação. Ele foi expulso de casa junto com sua mãe e Airi. Mas havia uma coisa que ele nunca poderia esquecer. Ninguém ajudou a família dele quando a mãe estava sangrando, e essa foi a última vez que ele a viu. Ele odiava todos e ficou enojado com cada pessoa viva, mas Fi foi a única pessoa que os salvou. Ela foi a única que os ajudou mesmo quando ele não tinha valor. Então ela deu a ele esperança para não odiar todo mundo no mundo. Crucifer se pergunta se a bondade de Lux a teria salvado se ele se tornasse o príncipe do Império, mas uma broca gigante vem e perfura o chão. Lisha pergunta a ele se ele pode finalmente perceber que uma broca é útil, porque ela quer que ele se apresse e perfure o buraco dela já. Lisha pergunta a ele se ele fez algo estranho com Crucifer, mas Lux não tem ideia e ela o chama de pervertido lascivo. Mais tarde naquele dia, Airi o repreende por ser tão burro e não conseguir nenhuma informação das ruínas, mas lhe entrega um chá de ervas para ajudá-lo a se recuperar para seu grande duelo. Lux pega a bebida e desmaia. Airi se pergunta se isso satisfará Crucifer, e ela se lembra de seu plano para que Lux não precisasse vir salvá-la. No local do duelo, Bazerid se pergunta onde está Lux, mas Crucifer diz a ele que serão apenas os dois lutando. Bazerid convoca seu Cavaleiro Dragão, e Alterize também começa a convocar seu Cavaleiro Dragão. No entanto, Bazerid usa sua habilidade mágica para deixá-la inconsciente. A batalha entre os dois começa, e Crucifer usa seu sangue sábio para evitar todas as balas que vêm em sua direção. Bazerid faz o inesperado, largando seu machado para agarrar a perna de Crucifer e ativando sua habilidade mágica. Nenhum dos tiros de sangue sábio de Crucifer consegue acertar, e ele finalmente revela a verdadeira fonte de seu poder. Ele dispara 3 balas que perfuram sua armadura e a flanqueia por trás para cortá-la com seu machado gigante. Enquanto ele estava sobre ela, ficou claro para Crucifer que a única razão pela qual ele a acompanhou foi para observar a habilidade do traje divino do Cavaleiro Dragão dela, e que ele também foi a pessoa que enviou os bandidos para atacá-la. As informações da batalha permitiram que ele ganhasse vantagem neste duelo. Bazerid a chama de uma mera ferramenta que não pode fazer nada contra um homem como ele, e diz a ela que ninguém neste mundo pode salvá-la. No entanto, uma espada desce cortando e Lux pede desculpas por estar atrasado. Vestido com seu manto divino negro, o herói negro finalmente chegou. Lux diz a ele que nunca entregará sua namorada e Bazerid o desafia a vir. Lux diz a ele que nunca entregará sua namorada e Bazerid o desafia a vir e levá-la. Recarregar em fogo. Lux avança a toda velocidade tentando perfurar suas barreiras com seu poder imenso, mas Bazerid o derruba. Mas agora Lux finalmente entende. A razão pela qual ele pode ler seus movimentos é porque ele roubou o sangue sábio de Crucifer. Seu manto divino rouba o manto divino do oponente e drena a energia do Cavaleiro Dragão deles. É por isso que a energia do mordomo dela foi sugada imediatamente. Bazerid o elogia por perceber, mas dispara diretamente em direção a Crucifer, dando a Bazerid a oportunidade de agarrar Lux e roubar sua habilidade de recarga em chamas. Sua velocidade se multiplica e ele desaparece pelo campo para atacar Lux. Incapaz de fazer qualquer coisa contra seu manto divino, Lux mal consegue se manter firme. Bazerid revela que prometeu ao Império que lutaria contra Ragnarok pelo novo Império e que precisa coletar todos os poderes que puder. Do jeito que ele vê, uma única mulher não é nada comparada a salvar um país inteiro. No entanto, algo muda na armadura de Lux, e ela começa a piscar em vermelho. Crucifer implora para ele parar de fingir ser seu namorado. Ela é apenas nada e estava apenas o usando como uma ferramenta. No final, ela não deveria ter incomodado uma pessoa para se envolver com ela. Ninguém nunca se importou com ela e deveria ter continuado assim. A armadura de Lux pisca e ele diz a ela que ela é sua amante. Ele vai salvá-la, não importa o que aconteça. Após a batalha terminar, Noct se pergunta como Lux continuou lutando, então ele revela que ele perdeu o controle de seu Drag Knight de propósito para ganhar seu poder extremo. Lux vai até Crucifer dizendo que a batalha acabou e pede para ela voltar para casa com ele. Ela chora e aceita, segurando a mão dele. No dia seguinte, Lisha continua seguindo Lux porque é o último dia do contrato. Lux grita em choque e o mordomo lhe diz que a família de Crucifer o aprovou para ser seu noivo. O mordomo pede desculpas por todo o transtorno e se retira. Crucifer diz para ele se sentar ao lado dela e parar de incomodar os clientes. O relacionamento deles era falso, então ele se pergunta por que isso ainda continua. Mas Crucifer lembra que ele gritou que é seu amante durante o duelo. Lux tenta dizer que ele estava apenas sendo impulsivo e pede a ela para parar de zombar dele. Crucifer responde que depois de estar com ele por uma semana, ela percebeu que não gostava de garotos fracos e indecisos. Lux ri de dor e morre por dentro, mas ela diz a ele que ele na verdade tem um lado agressivo. A pobre Lisha está sendo traída novamente.
Coitada da Lisha. Ela não está apenas sendo traída, está sendo super traída. Crucifer recua e lambe os lábios dela. Ela agarra o rosto de Lux e diz a ele que, se eles se casassem, ela estaria beijando seu dragão de metal duro enquanto o cavalgava. O que você quer dizer com isso? What do you mean by that? Lisha entra abruptamente e grita com eles por deixá-la de fora. Algumas noites depois, uma garota de cabelo preto anda pelo campus, e as outras garotas percebem que nunca a viram antes. Ela continua correndo, e uma professora diz à garota para ir para casa antes que o perseguidor assustador venha até ela. Ela percebe que há algo estranho na garota, mas decide deixá-la em paz. O pobre Lux não tem ideia de como ninguém percebeu que é ele ainda. Mais cedo, uma garota estava dizendo a Lux que Ragnarok foi desencadeado e Lux se lembra das palavras de Blazaride. No entanto, Charis diz a ele para não se preocupar porque há outra garota que pode lutar contra Ragnarok. Pitilis é o nome dela, e ela é a mais forte entre as alunas do 3º ano. Ela voltará em breve, mas odeia homens mais do que qualquer coisa neste mundo. Charis tem uma solução para este problema. No entanto, Nott e Tilfer restringem Lux e revelam seu plano definitivo para lidar com este problema. Eles tiram sua armadura de enredo. Pobre Lux não tem descanso. Enquanto está sentado no banco à noite, ele se pergunta que tipo de pessoa Pitilis é, mas ouve alguém falando nos arbustos. A garota loira fala com um gato, mas o gato começa a se afastar. A pobre garota está tão solitária que nem o gato se importa. Ele se pergunta quem é essa garota e o misterioso estranho se aproxima de Lux. Em um instante, ele desembainhou sua lâmina e está pronto para acabar com Lux. A garota loira corre, aparando a espada e ameaçando atacar, mas o perseguidor misterioso joga uma bomba de fumaça. Enquanto estão distraídos, o perseguidor lança uma lâmina em direção à garota, mas Lux a protege e se machuca. A garota loira o leva para a enfermaria e diz para ele tirar a jaqueta. No entanto, Lux não pode revelar sua identidade, então ele pede para ela fazer isso por trás. O que você quer dizer com isso? Depois que ela termina, Lux pergunta por que ela estava conversando com o gato. A garota fica embaraçada e diz para ele esquecer, e que não é como se ela não tivesse amigos para conversar ou algo assim. No dia seguinte, Lux se senta e se lembra dos eventos da noite anterior. No dia seguinte, Lux se senta e se lembra dos eventos da noite passada. Ele se apresentou como Luno para a garota, e ela aconteceu de ser a odiadora de homens Pitilis. Lisha começa a chamar seu nome, mas ele está tão distraído que não presta atenção. O desenvolvimento da trama entra em cena, e Crucifer pergunta se ele gostaria de descansar durante a sessão de tutoria particular e ver onde isso os leva. Lisha grita para ela parar, já que o lance de amantes falsos deles terminou na semana passada, e Lux desiste. Em outra parte do reino à noite, um homem misterioso anda pelas celas da prisão. Barzerid implora ao homem para deixá-lo sair, mas o homem aponta o dedo para o peito de Barzerid, e um segundo depois suas entranhas começam a explodir. Ele então sopra o apito do abismo, e o abismo começa a se reunir ao redor do reino. Na manhã seguinte, Lux se determina a enfrentar Pitilis para lutar contra Ragnarok, mas Tilfer o chama porque há problemas acontecendo. Ele ouve Pitilis implorando para que Lux seja expulso da academia, já que ele é o único homem aqui, mas Lisha a chama de cabeça dura. Lux entra e Silis se apresenta novamente, dizendo a ele que ele não pode frequentar a academia deles porque é o único homem. Lux pede a ela para ajudar na supressão de Ragnarok, mas Silis diz a ele que enfrentará Ragnarok sozinha. Lux ainda se recusa a sair porque não há chance de ela enfrentar Ragnarok sozinha. O diretor tenta acalmá-los e sugere que a melhor maneira de resolver toda essa situação seria fazendo com que duelassem um contra o outro. Eles viajarão para uma ilha para 3 dias de treinamento e duelarão entre si antes de partir. Lisha aposta que Lux vencerá, mas Silis concorda com as condições e sai da sala com uma garota chamada Sania. À noite, Sania agradece a Silis por tentar expulsar Lux hoje e deseja-lhe boa noite. Depois que Sania sai, Silis pensa que toda essa situação é terrível, mas vencer o duelo será a única maneira de proteger Lux e a escola. Na ilha, Silis assume o comando do treinamento deles, mas Lux nota um edifício à distância e se pergunta se já viu este lugar antes. À noite, Lux se pergunta como Silis conseguiu treinar tão mais intensamente do que qualquer outra pessoa, e Crucifer revela que a natureza de Silis sempre foi assim, mas ela sempre pareceu incomodada com algo. Antes de irem para a cama, Lux tenta devolver as roupas de Charis, mas Tilfer e Noct acham que isso é um desenvolvimento chato, porque elas servem muito bem nele. Sania chama Lux para um pedido urgente, então ele entra no quarto e percebe que a única coisa que vai ser mais longa do que esta noite é seu amigo. Silis se pergunta se algo está errado, então Lux imediatamente muda para sua voz de garota e se pergunta por que ela o chamaria ali. Ela pede para ele massageá-la e eventualmente pede para ele se trocar. Lux tenta sair, mas ela implora para ele ficar um pouco mais, então ele decide vestir sua roupa de mulher antes que ela perceba que é realmente ele. Silis finalmente se levanta e percebe que Luno é quem está ali, ver sua única amiga a anima. No entanto, Lux tenta sair antes que ela perceba seu disfarce. Suas tentativas de sair deixam Silis triste, então ela pergunta se gostaria de sair amanhã em vez disso. Lux tenta de tudo para sair dessa situação, mas Silis acha que Luno não deve gostar dela. Então Lux relutantemente concorda em passar um tempo com ela.
Isso anima Silas, mas ela nota que a espada de Luno está aqui. Depois de desembainhá-la, Kelis acha que é um dispositivo bonito e o devolve para Lux. Ele sai da sala, mas Sanya se pergunta por que Luno está ficando no quarto de Kelis. Crucifer interrompe para dizer que Luno estava lá apenas porque ela pediu para se encontrar naquele lugar e pergunta a Sanya por que ela estava vigiando a porta de Kelis tão cuidadosamente. Sanya é pega de calças na mão, então decide ir embora. Crucifer diz a Lux para ir com ela, e Lux se pergunta como ela sabia que era ele. Ela disse que nunca esqueceria seu precioso Lux. Ela o avisa sobre Sanya porque parece querer expulsá-lo desta academia. Naquela mesma noite, Fi olha pela janela para a lua, e Lux acorda e vê o intenso desenvolvimento da trama à sua frente. Lux se pergunta o que ela está fazendo ali a essa hora, e Fi pergunta se ele gostaria de um abraço. Ele se lembra de ouvir as palavras de Fi dizendo que abraços animam você. Ele sorri e diz a ela que não é mais uma criança, mas Fi diz que não acha que ele mudou e que ele sempre foi o mesmo. Ela o abraça, dizendo que mesmo se ele perder, ela lutará contra Silas por ele e garantirá que nunca o expulsem. Na manhã seguinte, Lux brinca com seu enredo falso, e Silas finalmente se aproxima dele para começar o dia juntos. Por toda a cidade, ela o leva a todos os tipos de lojas e eventualmente o leva a uma loja de trajes de banho. Ela pergunta se ele gostaria de experimentar um, mas ele foge e diz que está com febre. Silas cuida dele, mas pede desculpas por não ser uma acompanhante adequada. Lux diz a ela que está errada e que ele tem se divertido passeando com ela todo esse tempo. Silas abraça Luno, dizendo-lhe que está tão feliz por ter encontrado um amigo gentil. Eles comem biscoitos juntos, mas Lux percebe que Silas adormeceu no meio do dia. O grito de uma águia a acorda e ela percebe que não pode mostrar sua fraqueza. Lux se pergunta por que ela está sempre se forçando a ser forte assim. Então ela lhe diz que pessoas fortes devem suportar sua solidão. Ele começa a rir, lembrando de como ela estava conversando com um gato. Ela fica envergonhada e diz para ele esquecer isso, porque não é como se ela estivesse sozinha na capital imperial e cheia de solidão ou algo assim. Pare com a mentira. Silas desiste, ela até odeia como todo mundo acha que ela odeia homens aqui, e pergunta ao Luno se ele poderia guardar um segredo. Ela diz a Luno que ela não odeia homens de jeito nenhum e que na verdade quer montar no dragão gigante do Lux. I'm not gonna judge your journey. It is your fantasy. No dia seguinte no castelo, relatórios investigativos descobriram que a casca vazia de Ragnarok foi encontrada, mas parece que o corpo provavelmente desapareceu em algum lugar no oceano. Silas se troca para a prática de natação e Sanya pergunta se Silas vai permitir que aquele homem nade com elas. Depois de ficar em silêncio por um momento, ela revela que na verdade não odeia os homens. Na verdade, ela gosta deles, já que seus professores sempre cuidaram dela. No entanto, ela não pode depender de um homem mais jovem em sua posição e fará de tudo para derrotar Lux. Cena de praia, você sabe o que isso significa. Enredo, enredo e ainda mais enredo. Na praia, as garotas chamam Lux pelo nome Luxek. Ele vê todo o enredo e desvia o olhar delas. Eu disse que esse cara não conseguiria olhar para garotas, mesmo que elas pedissem. Crucifer explica que está tudo bem, já que não é roupa íntima. E Fi o molha com suas pistolas de água gigantes. Desculpe, não essas. Fi continua molhando até que ele foge da situação e encontra Lisha em apuros. Ela está preocupada que sua roupa revele sua marca, mas Lux diz que tudo bem, já que ela é tão plana quanto uma prancha de surf. That one there was a violation. Personally, I wouldn't have it. Lisha grita com ele, e nós temos um... Da diretora, Airi percebe que está superada em todos os sentidos e fica deprimida. Lux pergunta a ela o que está errado, mas ela o chama de pervertido e Lisha o chama de irmão saco. Finalmente a senhora, Bolas de Canhão Gigante aparece e pergunta ao diretor por que Lux está se juntando a eles. Ela se pergunta onde está Luno, e Lux percebe que está encrencado. Charisse o puxa e lhe entrega um biquíni para usar na praia. Filfer fica animada com isso porque quer ver o Lux Ek de maiô sexy. Imediatamente Lux foge, mas esbarra em Silas. Ele zomba dele por ter tanto tempo livre para ir à praia e sai friamente. Isso deixa Lux intrigado porque ele se lembra dela dizendo a Luno que queria se desculpar com Lux. Afinal, ela havia aprendido sua esgrima com o avô dele. Mas no final, ela foi a razão de sua morte. Seu único desejo restante era garantir que o neto dele não enfrentasse o mesmo destino. Então ela deve vencê-lo contra todas as probabilidades. Lux senta-se sozinho em seu quarto, sabendo que ele também não pode perder. À distância, o perseguidor misterioso os observa e se encontra com o irmão de Lux. No dia seguinte, o duelo entre os dois finalmente está prestes a começar. O vencedor ganhará um desejo e ela pergunta se ambos estão de acordo com as condições. Eles concordam e ambos sacam suas espadas. As garotas percebem que Lux está usando seu Wyvern em vez de seu Drag Ride negro para manter sua identidade oculta. Os dois correm um em direção ao outro e cruzam suas espadas, mas o perseguidor misterioso corre pela floresta.
Charisse e Tilfer capturam um homem misterioso após interceptarem todas as suas cartas e descobriram a verdadeira identidade do perseguidor. É ninguém menos que Sania, e ela tira sua cobertura. Ela revela que sua missão é matar todos aqui e derrubar o novo império. Imediatamente, ela desembainha sua espada e o apito do dragão é ouvido. Sua vestimenta divina pulsa e começa a se transformar, aumentando em tamanho e força. Enquanto isso, Lux continua parando todos os ataques de Silis enquanto desvia dela, mas ela libera sua energia mágica e envia um raio para pulverizar Lux. Ele começa a perder o controle de seu Drag Ride, permitindo-lhe ativar o impulso de recuo e avançar em direção a ela. Em um instante, ela desaparece e se teletransporta para trás de Lux, mas antes que consiga lançar seu ataque, gritos altos começam a ensurdecer seus ouvidos. Tentáculos perfuram o chão e lançam Silis fora de controle. Eri corre ao redor e percebe que Fi é a única que está faltando. No fundo da floresta, Fai luta para continuar andando e desmaia, mas sua irmã a abraça. Ela promete nunca deixar ninguém levá-la novamente, mesmo que tenham que se aliar a este maldito novo império. Lux segura Silis perguntando se ela está bem. Diante delas está o Ragnarok, que se acredita estar perto da ressurreição. Silis jura destruí-lo sozinha e corre em direção ao Ragnarok enquanto desvia dos tentáculos. Ela ativa o portal divino e se teletransporta para a cabeça do Ragnarok, atirando a queima-roupa no Ragnarok e depois cortando-o. Após esmagar o inimigo, ela luta para continuar voando, mas Sania aparece pairando sobre eles. Ela avisa que essa luta está longe de terminar e o apito do abismo é soprado mais uma vez. Lux vê o homem e se pergunta por que seu irmão está aqui. O Ragnarok revive do chão e está completamente curado. Sania se apressa para acabar com Silis, mas Lux mal consegue desviar o golpe dela. Sania o chama de palhaço, perguntando se ele sabe a verdade sobre seu avô, porque afinal quem o matou foi ninguém menos que Silis. Lux não se abala, já sabendo disso, mas o Ragnarok lança uma nuvem de fumaça para Sania criar alguma distância. Sania aproveita esta oportunidade para derrubá-lo. Depois de um tempo, Lux finalmente consegue acordar Silis de seu estado de inconsciência. Ela o vê e pede desculpas por não ter contado a ele sobre a morte de seu avô. Durante sua infância, ela soube que poderia haver corrupção no antigo império, mas quando contou ao avô de Lux, eles o prenderam e mataram, expulsando o resto de sua família do palácio. Ainda assim, suas últimas palavras a incentivaram a sempre buscar a verdade porque ela estava certa. É por isso que ela sempre quis defender Lux, e pede desculpas por enganá-lo e mentir para ele todo esse tempo. Ela se pergunta se ele deve estar chateado, mas Lux diz a ela que está errada. Ele desembainha a espada negra, revelando que também a enganou todo esse tempo. Desta vez, no entanto, ele não a enganará mais. A viagem divina negra como Breu aparece diante dos Silis. Lux diz a ela que nunca a odiou e ama seu jeito desajeitado. Ele decola, voando direto para Ragnarok. Em um instante, ele destrói Sania que estava em seu caminho. À medida que se aproxima, ele ativa seu recarregamento em fogo e mesmo quando o Ragnarok lança seus tentáculos em sua direção, a incrível velocidade de Lux permite que ele destrua cada um deles. Esta é sua habilidade e ação ocultas. Ele aponta sua lança para Sania, ordenando que ela se renda antes de se tornar prisioneira, mas Sania recusa. Ela sabe que Silis nunca a esfaquearia, então Sania se despede e voa para longe. No entanto, a batalha está longe de terminar. Um cristal branco aparece do centro de Ragnarok e Sania rapidamente o pega junto com o Homem Misterioso. O Homem Misterioso finalmente tira sua capa e Lux percebe que não é seu irmão. O nome deste garoto é Reis e ele promete reviver o pesadelo de 5 anos atrás. Sania lança um ataque em direção a Lux e eles desaparecem. Depois que eles se vão, Lux encara aquele mesmo prédio de antes. No quarto de Silis, Lux cuida de Silas, mas ela não o perdoará por tê-la enganado todo esse tempo com o ato de Luno. Lux gostaria de poder consertar as coisas de alguma forma, mas Silis acha mais miserável que ela esteja tão feliz por ter sido salva por ele. Ela nunca entendeu os sentimentos dos homens, mas deseja que ele a ensine assim como seu avô fazia. Se ele fizer isso, então ela aprovará sua entrada de volta na academia. Lux promete que fará, mas diz a ela que só se ela se ajoelhar e... Enquanto olha para o prédio mais uma vez naquela noite, ele tenta se lembrar do pesadelo de 5 anos atrás. No entanto, todas as imagens em sua cabeça aparecem distorcidas e sombrias, e ele percebe que realmente não consegue se lembrar. Interrompendo seus pensamentos, o chão treme e um objeto gigante começa a sair do oceano. Um objeto gigante parecido com uma baleia aparece no céu. É uma das ruínas. A diretora continua a revelar o verdadeiro motivo pelo qual ela os trouxe para este acampamento. 9 anos atrás, Lux lembra-se de seu irmão destruindo uma estátua cara.
Eles tentaram esconder o fato de que era culpa deles, culpando uma das meninas, e escolheram Fai para levar toda a culpa. Dentro do escritório do diretor, o diretor perguntou a ela por que faria tal coisa, mas Lux entrou na sala e afirmou que foi ele quem quebrou a estátua. Enquanto ele se afastava, Fi segurou sua mão agradecendo por assumir a culpa, mesmo que não fosse ele quem tivesse feito isso. Ela diz a ele para não se desculpar quando ele não é o culpado e lhe entrega um biscoito. Ele come e ela o chama de Lu-chan. O nome dela é Fi, e quando ele diz isso, ela sorri de volta para ele. Na manhã seguinte, Lux vai ao quarto de Fai. Ela diz a ele que participará da investigação das ruínas junto com ele. Lisha entra e pede para ele ir com ela por um momento. Ela diz a ele que é assim que ele vai se livrar do limitador do seu Drag Ride, o Overlimiter. Uma vez que ele obtiver seu código de liberação, ele poderá desbloquear a verdadeira forma do seu Drag Knight. Mas deve ter cuidado porque as consequências podem ser fatais. Debaixo das ruínas, todos se reúnem para começar a investigação. Airi diz a Lux que ela se juntará a ele e pede que ele proteja seu interior. Desculpe, quis dizer proteger ela dentro das ruínas. Eles se armam e o portão da ruína começa a ativar. Dentro das ruínas, eles devem atravessar 11 andares para chegar ao coração da ruína. Então decidem se dividir em equipes para investigar as ruínas minuciosamente. Lux é designado para o 6º andar e Silis está animada para se juntar à equipe dele. Mas Airi diz a ela para investigar o 3º andar. Pobre Silis está sozinha novamente. Lux tenta animá-la prometendo encontrá-la no meio do caminho. Sua felicidade é evidente e as outras garotas acham que ela definitivamente está interessada no Lux também. Enquanto viajam, Airi diz a ele para não tocar em Nart só porque não há mais ninguém por perto. No entanto, Nart revela que Airi não precisa se preocupar porque Lux é muito medroso para olhar para uma garota, mesmo que ela pedisse a ele. Lux tenta finalmente negar as alegações, mas Noct pede para ele apontar uma coisa que gosta nela. Ele diz que adora os enormes canhões de enredo que ela tem. Stop the cap! Noct acha que ele é muito covarde, afinal, e aí ele fica com ciúmes. O radar detecta um objeto vivo nas proximidades e Lux vai investigar. Ao revirar os escombros, ele encontra uma garota misteriosa dormindo. Crucifer os alcança, percebendo que este ser é provavelmente perigoso, então pede para Airi e Noct saírem antes que sejam prejudicados. O que eles estão tramando? Crucifer sabe que essa pessoa não é humana, então ela acaricia seu rosto e o ser acorda. A garota afirma que seu sistema está inicializando e reconhece Crucifer como sua mestre. A garota pensa que ninguém a chamou, então volta a dormir. Crucifer e Lux se perguntam o que está acontecendo, então a garota se apresenta como a supervisora das ruínas. Ela é um autômato. No entanto, ela não tem lembrança do passado porque dormiu demais e implora para que não a abandonem. A garota promete seguir suas ordens como administradora. Eles apresentam a garota robótica ao resto da equipe, mas Lux percebe que há algo estranho com Fai. Ele não quer que ela se esforce demais, e diz para ela se juntar ao grupo dele até que tenham completado esta missão. Ele começa a carregá-la e o diretor percebe que há algo estranho com a irmã dela. Eles chegam à área de produção do abismo, mas Fi começa a se contorcer de dor e o avisa que algo está vindo. O apito do abismo é soprado e Reis está pronto para ativar a próxima parte de seu plano. Lux coloca Fi no chão, mas um Abyss avança em sua direção para desequilibrá-lo. Acontece que é um Diablos, e Lux mal consegue afastá-lo até. O Diablos avança em direção a Lux e destrói seu braço. No entanto, este Diablos não é o único, e Crucifer o alerta que outros 2 Diablos estão vagando lá fora. Lux pede à diretora para terminar a missão antes que os Diablos ataquem pessoas inocentes, mas a diretora diz para ele calar a boca e obedecê-la já. No entanto, Fai ativa seu Drag Ride para tentar proteger as pessoas, então Lux ativa seu Black Divine Raiment para tentar alcançá-la. Enquanto viaja ao lado dela, Fi revela que pode localizar a posição exata do Abyss, deixando Lux intrigado. Ele pergunta se ela já esteve nesta ilha antes, mas o portão abaixo deles os teleporta para fora da ruína. O Diablos avança em direção a Lux, mas Fi usa sua habilidade para agarrar o Abyss e jogá-lo no chão. Quando Lux aterrissa, um choque repentino entra em seu cérebro e essa sensação começa a lembrá-lo dos eventos que ocorreram. Ele se lembra exatamente do que aconteceu, mas antes que possa reagir, o Diablos ataca Fi e a lança contra o prédio. Lux voa para destruir o Diablos. Seu ataque surpresa domina o inimigo junto com a velocidade de seus golpes, destruindo-o instantaneamente para encontrar onde Fi pode estar. Ele entra no prédio e nota uma área secreta subterrânea. Quando ele entra nas ruínas, lembra-se exatamente do que aconteceu neste lugar. Era uma zona de experimentação humana e ele esteve aqui há 5 anos, assim como Fi. Mais profundamente, ele encontra Fi queimando com a pele pálida. Ela o avisa que um abismo está próximo, mas Lux diz que já o derrotou. No entanto, ela diz a ele que o abismo está aqui agora. As memórias de Lux surgem e ele se lembra de prometer a Fai que criaria um país onde a família dela pudesse viver em paz.
Fi correu até ele e o beijou, dizendo que é um amuleto de boa sorte para se encontrarem novamente algum dia. Ele volta ao presente e tenta chamar o nome dela. Quando ela ouve a voz dele, desmaia, e Reis fica desapontado por Fi não ter conseguido terminar a missão. Enquanto isso, Crucifer e sua equipe conseguiram destruir o Diabolos que estava dentro. No entanto, Lisha sente que tudo está estranhamente errado desde que chegaram ao acampamento. Crucifer a parabeniza por realmente usar o cérebro em vez de ficar constantemente pensando em montar o drag ride de Lux. Lisha diz que, é claro, pensa em outras coisas, mas então percebe que está sendo zombada. Elas recebem um alerta de Airi dizendo que encontraram a entrada para a ruína, mas precisam de uma chave para abri-la. Enquanto isso, Lux levanta sua espada em direção a Raze, mas ele o avisa para não agir tão precipitadamente. Raze implantou uma semente dentro de Fi que a transformaria em um Abyss. Essa semente consumiria seu interior a menos que ela seguisse as ordens de Ragnarok e tem causado febres e dores de cabeça quando desobedece às ordens. E a ordem que ela tem seguido todo esse tempo é matar Lux. Se ela continuar a desobedecer, será reduzida a cinzas. Lux abaixa sua espada percebendo sua fraqueza e Raze pergunta se ele gostaria de fazer um acordo. Se isso continuar, Fi morrerá em poucos dias, mas Raze promete poupá-la se ele abrir a porta da ruína para ele. Ele sabe que Crucifer é a chave e dá a Lux apenas 2 dias para abrir as ruínas. Raze revela que há uma razão para eles terem a mesma cor de cabelo e que ele é na verdade o verdadeiro. Lux fica ao lado do corpo de Fi, pensando no que fazer, mas ela finalmente acorda. Ele passa a noite colocando sua pasta branca na boca dela. Mas eventualmente, Fi diz a ele para provar o próprio creme branco. De repente, Lux percebe que algo está errado e sai da sala. Quando ele olhou para Fi, notou que seus olhos estavam se transformando novamente em sua forma de Abyss, e o diretor estava olhando para ele o tempo todo. Ele começa a contar a ela sobre o incidente de 5 anos atrás, mas o diretor revela que Fi já havia sido morta durante aquele incidente. Ela havia sido ressuscitada como um Abyss. Então toda a razão para entrar nas ruínas era tentar salvar Fi de seu destino. O tempo deles é limitado, então precisam garantir que a salvem. As memórias de Lux surgem novamente, e ele se lembra de Fi visitando o túmulo de sua mãe com ele. Fi o abraçou dizendo que isso era para animá-lo. Ele a abraçou naquele dia e chorou por horas. Lisha grita para ele sair dessa já, e diz que o limitador do drag ride dele foi finalizado. Ele só precisa do código agora. Lisha sai para pegar o código com o diretor. No entanto, alguém se conecta ao dispositivo de comunicação interna de Lux, e Lux instantaneamente reconhece aquela voz. É seu irmão, e ele diz que a flauta de Raze está causando comoção. Se Lux realmente quer salvar Fi de seu destino, então ele deve quebrar aquela flauta e derrotar o Ragnarok diante dele. Há apenas uma coisa que ele quer saber em troca. Depois disso, Lux foi verificar Fi, e ela o informa que sempre soube sobre o abismo dentro de seu corpo. Todo esse tempo, ela conseguiu continuar avançando porque não queria que Lux e sua irmã ficassem sozinhos. Mas agora que todos estão cercados por amigos, ela acha que está tudo bem agora. Lux diz a ela que está errada, que ela é a razão pela qual ele conseguiu continuar lutando todo esse tempo. Ele promete salvá-la com certeza desta vez, e Fi fica feliz que Lux nunca mudou, prometendo esperar por ele. De volta às ruínas, as garotas se perguntam como abrir as ruínas sem uma chave. Mas Crucifer já preparou uma desculpa para esta situação. Ela abre a porta, o que faz o diretor ficar desconfiado. Mas a desculpa de Crucifer é que ela tem sido uma administradora o tempo todo, por isso pode abrir a porta. Noct acha que não é surpresa que Crucifer tenha conseguido Lux, enquanto Lisha ainda é inútil. Eles entram na sala e a garota robótica confirma que este é o lugar, pois recuperou toda a sua memória. Sua única tarefa era esta, sem deixar nenhum deles para trás, eliminar todos eles. Ela afirma que eles traíram seu mestre. E finalmente Raze aparece. Tudo isso fazia parte da armadilha de Raze, e Fi parece estar controlada pelo abismo. Raze usa o apito do abismo, fazendo com que Fi se arme para começar a ofensiva contra eles. Lux invoca seu drag ride, mas a garota Ai convoca dragões cavaleiros não tripulados para lutar contra eles. A velocidade deles choca Lux, e ele percebe que todos estão além do limite em termos de velocidade. Celes tenta detê-los, mas Fi rapidamente a flanqueia e a soca em direção ao chão. Lisha prepara sua arma de gravidade, mas Fi usa sua habilidade de desaparecimento de missão, destruindo-a. Crucifer tenta usar seu manto divino, mas a habilidade de Fi o torna inútil. Ela se agarra à armadura de Lisha e a lança em direção a Crucifer, derrubando as duas de uma vez. Este é o poder por trás de sua vestimenta divina. Ela pode tornar todas as outras armaduras ineficazes. Raze se prepara para inserir a pérola branca no coração das ruínas, mas o irmão de Lux aparece. Enquanto o encara, Raze ouve o som de um apito do abismo, o que o faz entrar em pânico, e quando tenta soprar seu apito, o gancho de Fi o destrói de seu braço. O restante dos Cavaleiros Dragão também foi destruído, e eles ordenam que Raze se renda antes que seja tarde demais. No entanto, ele usa o apito do dragão para invocar outro Ragnarok.
Celis e Lisha tentam enfrentá-lo, usando seus canhões de energia para sincronizar sua energia e atacá-lo. No entanto, o Ragnarok contra-ataca e começa a lançar galhos para contê-los. Reis revela a poderosa habilidade do Ragnarok: regeneração de feridas como uma hidra. Lisha e o resto do exército começam a recuar, mas Lux vem defendê-la. Ele implora para Lisha usar o limitador máximo, mas ela está preocupada que isso possa acabar matando-o. Lux diz que eles vão morrer se não fizerem nada aqui de qualquer forma, forçando Lisha a enviá-lo para ele. Lux ativa seu recarregamento em fogo. Lisha se prepara para enviar-lhe o código, e ao mesmo tempo, ele começa a correr em direção ao Ragnarok. A pergunta que o irmão de Lux lhe fez foi se ele realmente pretendia salvar sua irmã. Ele lhe disse que ele não é nada, nem mesmo um protetor, e que nada em seu futuro é ideal. A raiva de Lux cresce, e ele ativa sua habilidade de ação final. Em uma fúria de velocidade, ele voa enquanto afasta cada galho que vem em sua direção. Sua destruição, no entanto, torna-se sua maior fraqueza à medida que os troncos ficam mais fortes para atacá-lo. Ele se lembra de seu irmão dizendo que ele não mudou e continua tão tolo quanto antes. Os troncos começam a sugar a energia de sua vestimenta divina, enquanto Reis diz a ele que todos vão morrer aqui por causa dele. No entanto, Fi grita que Reis está errado. Ela sabe que Lux está tentando mudar este país, mesmo que se sacrifique. Ao mesmo tempo, Lisha envia a Lux o código para o limitador máximo. Fi grita para Lux continuar lutando pelo bem de seus próprios desejos. Reis se pergunta por que seu Ragnarok foi derrotado. Então o irmão de Lux revela que Lux só conseguiu ter sucesso por causa de seu Overlimiter. No entanto, ele sabe, no fundo, que seu irmão mais novo é um inimigo muito fraco. Mais tarde naquela noite, Fi senta-se próxima a Lux para cuidar dele. Ela está se sentindo melhor após a batalha e treinou para resistir à flauta de agora em diante. Ela diz a ele que está bem agora, porque ele cumpriu sua promessa. Ao voltar para o reino, eles organizaram outra festa para Lux. Airi revela que as 4 garotas ali continuaram brigando sobre quem vai cuidar dele da melhor forma e dar a ele um after party slop top. A diretora entra e lança uma bomba Aura Aura. Ela revela que haverá um grande evento em breve, o maior evento de todo o país, o Festival da Fundação. Mas a única que não está animada é Lisha. Mais tarde naquela noite, Lisha cutuca Lux para tentar dizer algo, mas Crucifer se adianta e pede para sair em um encontro com ele. Charis interrompe e se oferece para que Celis tenha seu interior penetrado profundamente por Lux. Desculpe, eu quis dizer que Celis queria aprofundar sua amizade com Lux. Fi come um pouco de carne e diz a Lux que ela poderia comer a carne dele melhor. Fisha diz a todos que ela é a melhor em jogo de cabeça de todos. Are you sure about that? Todo mundo fica bravo, então o diretor diz que Lux deve escolher as 3 garotas que mais trabalharam na ilha até hoje. Lux tem dificuldade em escolher. Eu sabia que ele era um maldito irmão complexo. Stop it. Get some help. Estou apenas brincando. Ele o acompanha até seu primeiro encontro e o avisa para ter cuidado. O assassino do Império, Blade, desapareceu recentemente. O cavaleiro dragão mais forte a lutar durante a guerra, talvez depois de Lux. Então ela apenas o avisa para não se distrair. Seu primeiro encontro está prestes a começar e a senhora Almôndegas Gigantes pergunta sua opinião. Lux veste um terno e alguém já se perguntou por que ele está sempre usando aquela coleira de cachorro? Celis está animada porque é a primeira vez que ela está em um festival, mas depois diz que não é como se ela nunca tivesse tido amigos ou algo assim. Lux pega na mão dela e eles começam a passar o dia juntos. Depois de um tempo, Celis bebe um pouco de suco de uva. Você sabe, do tipo PG. Ela chama Lux de incrível por ser amado pelas pessoas, enquanto ele é o único garoto na academia. Ele não é odiado ou evitado como ela, mas ela promete não perder para ele e persegui-lo no caminho do cavaleiro dragão mais forte. Ela estende a mão para apertar a mão dele. Sensational. Tilfer pensa que Lux finalmente agiu como um garoto, afinal, e Charis pede desculpas por interromper o encontro deles. Celis acabou de experimentar um tipo diferente de clímax. Durante seu próximo encontro, ele vai acompanhar Crucifer em um belo baile para os nobres. Ela o recebe e eles começam a dançar. Enquanto se movem juntos, ela pergunta o que ele acha de sua roupa. Lux a elogia dizendo que ela parece uma verdadeira princesa, e eles passam o tempo de mãos dadas. Durante o pôr do sol, Crucifer revela que seu mordomo provavelmente ainda está observando o encontro deles enquanto conversam. Crucifer acha que ser chamada apenas de namorada não seria suficiente para enganá-la, então ela pede um beijo, mesmo que seja só de mentira. Lux concorda e a beija. Por que meu garoto está agindo mais feminino do que uma garota? Crucifer pensa que adorou o primeiro beijo que recebeu dele. Ah, agora faz sentido, meu garoto chegou ao clímax em suas calças. Agora é a hora do terceiro e último encontro deles, e a pobre Lisha foi corneada novamente. Lux vai ver os maiores canhões de carne deste reino, e eles entram em uma igreja. Fi faz Lux deitar no colo dela para que ele possa descansar durante o encontro, já que ele está sempre trabalhando tanto.
Ela diz a ele que pode dormir assim e que ela o acordará quando ele estiver descansado. Suas memórias da antiga corte e até mesmo na ilha ressurgem, e ela está feliz que Lux sempre esteve lá para tentar protegê-la. O diretor incentiva Fi a beijá-lo logo. Mais tarde, Lux se aproxima de Lisha, que foi desagradável durante todo o show, e ela pergunta por que ele não a escolheu. No entanto, ela reconhece que todos melhoraram muito, então ela se arrepende de não ter se esforçado mais. Mais importante, ela tem um pedido pessoal para ele. Ela quer que ele a deixe completamente exausta. Ela pediu para ele se tornar seu cavaleiro, afinal, ele é o único forte e conhece seu segredo. Lux diz a ela que é considerado um criminoso, já que é o príncipe do antigo império, mas Lisha o encoraja a apenas pensar sobre isso e avisá-la antes de ela se dirigir à nação no último dia do festival. Ela foge e Lux se pergunta se realmente seria adequado para isso. Uma figura misteriosa se ergue sobre eles à distância. Na manhã seguinte, Eri passa um tempo com Lux no topo da torre do relógio e revela que ele só poderá operar seu Cavaleiro Dragão Negro por 12 minutos durante os duelos do festival. Ao mesmo tempo, ele tem que estar atento a Raze e ao assassino do Império, Blade. Uma mulher questiona por que a chamaram e Lux desembainha sua espada com desdém. No entanto, a garota está feliz por finalmente ver seu mestre e se apresenta. Seu nome é Yoruka e ela não está aqui para matar Lux. Ela está aqui apenas para servir seu mestre. Ela quer usar seus membros para seu verdadeiro propósito. Ela diz que quer usar toda a sua carne até espremer cada gota do líquido branco turvo dele. Desculpe, eu quis dizer que ela quer apenas realizar todos os seus desejos mais profundos enquanto ele vai para a parte mais profunda dela. Desculpe, quis dizer, deixa pra lá. Apenas escreva Rip Lisha na seção de comentários por ela ter sido enganada. Os fãs falsos que não chegaram até aqui nunca vão esperar por isso. Yoruka pergunta a ele qual será seu comando, seja um assassinato ou um trabalho estranho. Ele pode usá-la como quiser. Not gonna lie, that shit made me hard. I'm not gonna lie, I just got it, bro. I'm not gonna lie. Eu sei, pessoal, eu sei. Ela é uma mestre no desenvolvimento de enredo, mas confia em mim, vai ficar mais difícil. Eri diz para ele manter o foco, e Yoruka implora por sua primeira ordem. Lux diz para ela falar com ele mais tarde, quando ele tiver mais tempo para isso. Então Yoruka concorda e sai correndo como uma ninja. Eri avisa para ele ficar alerta, mas Lux acha que ela obedecerá, então ele apenas terá que esperar até que o duelo do festival termine. Cena do chuveiro. Eu avisei vocês que isso ia ficar muito mais difícil. Yoruka diz a ele que sabe como curar o enredo de um homem, e Lux grita por ajuda. Coitada da Lisha está se ferrando de novo. Após uma grande sessão de desenvolvimento da trama, Lux caminha com Yoruka e ela lhe diz que poderia ter eliminado todos se ele quisesse. Lux pergunta por que ela veio servi-lo depois de todo esse tempo. Ele conhece o passado dela, sobre como ela fez um contrato com seu pai para proteger o Império Caído. Mas, como ele já está morto, ela não precisa mais cumprir o contrato. Yoruka revela que seu corpo pretende lutar até que o último pedaço do Império seja destruído, independentemente do contrato. Ela pergunta a ele por quanto tempo ele planeja enganar as garotas. Afinal, ele pode destruir todo este país e reconstruir o seu próprio. Lux acha que ela está brincando, mas Yoruka continua a pedir-lhe que faça uma promessa com ela. Ela quer que ele jure que vai destruir este país e reconstruir o Império Arcadia, mas Lux se recusa a fazer tal coisa. Um momento de vento passa por eles. Lux baixa a guarda. Silis continua a invocar seu Cavaleiro Dragão, e Yoruka invoca o dela também. Lisha apoia Silis, mas seus ataques são desviados pela velocidade de Yoruka. Fi lança seu gancho imobilizando-a, mas a habilidade de Yoruka é ativada, e começa a controlar o manto divino de Fi. Os projéteis de Lisha começam a atingir aliados, e Yoruka pergunta a Lux mais uma vez se ele vai mudar de ideia. Ela até revelará o plano secreto sobre este país se ele se arrepender de sua decisão, e então desaparece diante de seus olhos. Dentro de um dos quartos, a garota robótica completa a ativação das ruínas. Raze está animado para finalmente colocar seu plano em ação, mas Yoruka não parece muito satisfeita. Sanya se pergunta se eles poderiam realmente confiar nela, e Raze revela: espera, esse cara é uma garota. Raze então ativa o orbe à sua frente e sorri astutamente. Dentro da sala de reuniões do Conselho, os líderes da nação se encontram com Lux para discutir os planos do oponente de derrubar o Império. Eles revelam que, após a Batalha de Todos os Dragões, o torneio Drag Knight, os inimigos estarão executando seus planos. Como todos os dragões do Império estarão danificados após o torneio, eles querem que Lux seja sua carta final. Eles encontraram mais de 100 Ebis em vilarejos próximos e querem que Lux os atraia a todos e atue como isca. Ele acha que é injusto, mas Lux concorda relutantemente. No entanto, há mais uma condição. Lux também deve vencer o torneio All Dragon. Sabe, você pensaria que eles simplesmente cancelariam o torneio para não ficarem indefesos contra o exército. Mas o que eu sei?
Eu só crio vídeos com uma mão. Na oficina de reparos da Lisha, Lux pede a ela para modificar seu Wyvern sem revelar o motivo por trás disso. Lisha concorda e sai, mas Lux percebe que alguém está espionando ele. Ele tenta seguir os passos e eventualmente encontra Yoruka. Ela está animada para vê-lo novamente. Sob o pôr do sol que se apaga, Yoruka diz que ele pode fazer o que quiser com ela. Oh, here we go again. Ela se pergunta por que ele não quer lutar esta noite, mas Lux ainda não entende por que ela está mantendo seu contrato anterior. Para Yoruka, ela tem feito isso por seu falecido irmão mais novo, porque desde o momento em que nasceu, ela podia sentir a sede de sangue de alguém e matá-los. Seu pai havia morrido de uma doença, então Yoruka e seu irmão gêmeo herdaram o país. Logo, o país deles foi destruído pelo Império Arcadia, e Lux se lembra de seu pai tomando o irmão de Yoruka como refém. As comportas de Yoruka se abrem, e ela diz a Lux que ele se parece com seu irmãozinho. Yoruka explica que seu irmão foi morto há muito tempo, então é sua lealdade ao irmão falecido que a faz continuar lutando e mantendo o contrato. Ela vai embora, avisando-o para ter cuidado no torneio amanhã. Na manhã seguinte, o torneio de todos os dragões começou. Eles começam com batalha solo no primeiro dia, e o segundo dia será de batalhas em grupo. Lux começa sua batalha, e seu oponente o supera em força e velocidade. Ela desvia de todos os seus golpes e manobra seu Drag Ride com agilidade para fechar a distância entre os dois. Quando ela tenta atacar, Lux usa Rugido Uivante para afastá-la. Enquanto é afastada, ela lança sua espada em direção a Lux para pegá-lo de surpresa. No entanto, Lux pega a espada e a lança em direção a sua oponente, destruindo-a para vencer a partida. Crucifer se pergunta por que ele está agindo de forma diferente. Ele nunca tentou vencer antes, pois geralmente ele sempre fugia até que o tempo limite expirasse. Depois de vencer todas as suas lutas, Lux se prepara para se tornar uma isca. A partida final do torneio está prestes a começar e é a vez de Lisha terminar as lutas. Foi uma batalha equilibrada, mas no meio do caminho, a armadura de Lisha parou de responder aos seus comandos. Uma aura verde começou a dominar sua armadura e ela começou a disparar em direção à multidão. Enquanto preparava seu canhão supremo, Crucifer a deteve imediatamente usando o canhão congelante. Os líderes levaram a princesa nacional, acusando-a de tentar assassinar a multidão. Crucifer e os outros acreditam em sua inocência, mas dizem para ela obedecer até que possam descobrir a verdadeira fonte. Enquanto isso, Lux chegou à caverna contendo todos os Abis, mas é emboscado imediatamente com fogo aberto. Ele desvia para escapar de todos os ataques, e Sania usa o apito para preparar todos os Abis contra Lux. Ele tenta voar em direção ao seu reduto conforme planejado, e eventualmente consegue. Os Cavaleiros Dragão abrem fogo contra o Ebis, destruindo todos eles. Eles passam a tarde inteira eliminando-os, mas depois que Lisha foi presa, Eri revela a verdade sobre o plano de Lux para o resto das garotas. Para tentar ajudar Lux nesta situação, Crucifer sugere lidar com a questão de Lisha e eliminar Yoruka antes que ela prejudique outros com sua habilidade poderosa. Lux está deitado na cama e pensa que tudo correu bem demais, mas então houve tiros e destruição lá fora. Todo o seu apoio foi destruído, e o exército rebelde apareceu mais cedo. Este era o plano mestre deles desde o início, e a força inimiga já está rompendo as muralhas do país agora. Lux desvia de todos os tiros enquanto procura o líder inimigo, que finalmente se revela. Todo o seu plano era mirar em Lisha e derrubar seu império, mas Lux jura nunca deixá-lo escapar com isso. Ele desembainha sua espada e avança em direção a ele. Enquanto se enfrentam, seu oponente lhe revela um segredo. Algo muito maior e mais forte do que um Ragnarok está vindo para destruir o país. À distância, ele ouve os terremotos dos passos e vê o guerreiro gigante. É a quinta ruína, e o único Wyvern de Lux não será capaz de fazer nada contra ela ou qualquer uma das tropas. Lux sabe que pode usar sua carona preta por 12 minutos. O gigante se aproxima cada vez mais do país, mas a vestimenta divina preta de Lux destrói todos os inimigos enquanto corre em direção ao gigante. Velvet sabia sobre o limite de tempo de Lux e o atraiu para a armadilha deles. Lux tenta se defender usando o rugido uivante, mas Velvet rapidamente recupera o equilíbrio e avança em direção a Lux, arrancando seu braço. No entanto, não é o braço real do manto divino negro, e Lux desembainha sua espada negra. A outra armadura era um Wyvern com armadura negra para enganar o inimigo. A raiva de Velvet cresce e ele avança em direção a Lux, mas Lux lida com ele num instante e avança em direção ao gigante. Lux se conecta com Eri, e ela o informa sobre a situação de Lisha. Ao mesmo tempo, Sania invade sua cela e mostra a ela o gigante guerreiro indo destruir seu país. As tropas tentam lutar contra ele, mas Reis dá a ordem para destruí-lo. As armas são armadas e, em um instante, disparam contra todos os dragões cavaleiros em batalha, destruindo-os. Sania está aqui para evitar mais baixas desnecessárias. Se ela quiser salvar seu país, Lisha deve renunciar ao comando e entregá-lo. Lisha recusa sabendo que Lux prometeu lutar ao lado dela.
Sunny ouviu algo interessante sobre a barriga de Lisha, então pede aos homens para removerem a proteção do enredo para que ela possa ver. Lisha deseja internamente que Lux venha salvá-la, e nesse momento, as paredes são destruídas e Lux chega para salvar Lisha. Sunny e seus capangas fogem. Lisha pede desculpas por perder o controle e por ter todo o seu país contra ela, mas Lux entrega-lhe a espada. Ele sabe que foi obra de reis, mas ainda assim diz a ela que, mesmo que ninguém mais a aceite, ele aceitará. Porque mesmo que todas as pessoas neste mundo nunca o aceitem, ele continuará lutando enquanto Lisha o aceitar. Ele estende a mão para ela e ela aceita continuar lutando. O gigante chegou às muralhas do país, mas Crucifer atira em sua direção. Quando o gigante está prestes a destruí-la, Fi usa seus ganchos para puxar o braço do guerreiro para baixo. O gigante começa a avançar novamente para destruir todo o país, mas a voz de Lisha ressoa no céu e ela usa sua arma de gravidade. No entanto, o gigante ainda consegue continuar se movendo e torna sua arma de gravidade inútil. Lux segura a mão de Lisha, dizendo que vai transferir sua energia Reload on Fire para a arma de gravidade dela. Suas palavras reconfortantes encorajam Lisha e Lux ativa seu Reload on Fire, junto com a arma de gravidade de Lisha. A energia mágica se forma no céu, forçando o gigante a cair. Fi aproveita a oportunidade para puxá-lo para baixo e Crucifer usa seu canhão congelante para prendê-lo ao chão. O gigante não pode mais se mover por 10 minutos, e Reis está louco de excitação. O exército rebelde ainda está invadindo o país. Então Lux ordena que Crucifer e Fi cuidem deles enquanto Lux lida com o gigante. Lisha chega, agradecendo-lhe por sempre tranquilizá-la quando ele está com ela. Lux, no entanto, percebe que algo está errado e afasta Lisha. A cidade inteira está dividida ao meio, e Reis finalmente apresenta seu Drag Ride. Enquanto Crucifer e Fi cuidam dos exércitos adversários na cidade, Sania invade o castelo da capital e ordena que obedeçam suas ordens. Cilice aparece por trás, atacando-a instantaneamente. Ela jura que vai terminar desta vez. Sania ativa a linha astral para destruir a cidade. Ao mesmo tempo, Lisha enfrenta a espada de 2 gumes de Reis. Mas enquanto se enfrentam, Reis a chuta para longe. No entanto, Reis percebe que Lux desapareceu completamente, mas antes que ele possa reagir, uma luz gigante quase o incinera. Ela lança seus projéteis em sua direção e ele tenta combatê-los. Lux continua viajando para encontrar a sala de controle, mas encontra Yoruka em um campo de rosas. Ela lhe diz que o novo líder do Império terá que ser sua irmã, mas Lux agora encontrou um motivo para derrotá-la, e é para salvá-la. Yoruka ri e instantaneamente desaparece em direção a ele. Uma enxurrada de ataques segue que Lux mal consegue repelir, e Lux pergunta por que o irmão dela foi morto. Yoruka revela que foram os guardas do pai dele que o mataram. Eles queriam culpar toda a guerra no irmão de Yoruka, e removeram sua cabeça. Desde o dia em que o irmão dela encontrou seu destino, Yoruka desistiu e se resignou a esse destino também. No entanto, Lux diz a ela que está errada por suas ações, porque mesmo agora ele conhece alguém que não está disposto a desistir até criar um império melhor. Yoruka diz que é hora de acabar com isso, e o campo ao redor dele fica preto. Em um instante, ela desaparece em direção a ele, e Lux se pergunta como isso ocorreu. Yoruka explica que a consciência é como respirar. Não importa o quanto você se concentre, ela será interrompida em algum momento. Ela desaparece atrás dele e lança seus ataques. Ela continua a colidir contra ele, e ele tenta voar para longe. No entanto, Lux não vai desistir, porque da mesma forma que ela desejou esse ideal junto com seu irmão, ele lutará por isso. Ele está tentando destruir este novo império. As sutilezas em seus movimentos resultantes de suas emoções foram a chave para expor sua fraqueza. Durante todo esse tempo, Lux tem tentado mudar seu império. Foi o motivo pelo qual ele se tornou um traidor de seu próprio império, para que pudesse destruí-lo e reconstruir um império melhor do zero. Yoruka finalmente entende que durante todo esse tempo, ele tem lutado sozinho por seu império. Cilice destrói Sania de uma vez por todas, mas o chão começa a tremer sob ela. A garota robótica ativa a ordem final, e Reis diz a Lisha para se preparar para encontrar seu destino. Quando ela é derrubada, Lux vem resgatá-la. O gigante libera um olho de dentro, preparando algo tipo Estrela da Morte para destruir o país inteiro em 30 segundos. A garota começa a contagem regressiva, mas Yoruka destrói a Pérola Branca dentro, e a garota robô adormece. A arma gigante é desarmada, e Reis descobre que foi traído. Ele decide resolver a situação por conta própria, mas Lisha o impede de atacar Lux. Com um golpe de sua espada, ele a afasta. Lisha cai no chão e Lux a salva. Naquela mesma noite, após o fim dos festivais, Lisha se dirige à sua nação. Hoje, ela escolheu seu cavaleiro, e não será outro senão Lux. Ele pode ser o ex-príncipe do Império Arcadia, mas Lux Arcadia estará a serviço dela. Os habitantes acham isso controverso, mas Lux segura sua mão para encorajá-la.
Lisha continua com mais confiança, explicando que passou tempo com este homem nos últimos meses, e ele é o único cujos valores morais se alinham com os dela. Pelo bem do país, Lisha deseja que as pessoas não julguem mais os outros com base no passado, e se concentrem em seguir em frente. Escolher Lux como seu cavaleiro de confiança é prova disso. Ela espera que um dia as pessoas possam aceitá-lo como um membro deste império e se inclina para todas as pessoas. Todos começam a aplaudir e a torcer por seu discurso nacional, e Lisha sorri para Lux enquanto ele segura sua mão. Após o discurso, Lux a parabeniza e fica feliz por ela ter conseguido aceitá-lo durante o discurso. Enquanto continua falando, ele nota uma figura misteriosa à distância, e acontece de ser ninguém menos que seu irmão, que empunha a mesma espada negra que ele. Ele sorri, coloca o capuz e desaparece. Lisha interrompe dizendo que desde que ele se tornou seu cavaleiro, ela quer montar em seu cavalo a noite toda. Crucife entra e diz: "Rosas são vermelhas, violetas são azuis, Lux vai brincar comigo em vez de você." E as garotas começam a flertar com ele. Yoruka seca seu suor e diz que vai lamber seu suor de todos os tipos de lugares. Ela diz que lamberia outra coisa se ele quisesse. Até Eri fica com ciúmes de toda essa confusão. No entanto, Lisha está cansada de ser traída. Acabou. Então, antes que Lux percebesse, ele morreu naquele dia e Lisha parou de ser traída. Certifiquem-se de spamar RIP Lux no chat para um final tão trágico. Só brincando, ele desenvolveu a trama com todos eles. Que história maravilhosa! Assista ao próximo vídeo, até a próxima, meus colegas mestres lendários da trama.